Muita gente viu a participação do Ciro Gomes no último domingo no Flow Podcast, uma conversa de quase 5 horas, e vieram me perguntar o que é que eu achei, se eu concordava com o que o Ciro estava dizendo, qual a minha opinião, porque muita gente tem visto eu ter uma opinião um pouco mais incisiva em relação à mudança de discurso do Ciro. Não que eu acho que o Ciro não seja preparado, o meu problema com o Ciro Gomes está basicamente pautado na estratégia, e a gente tem visto alguns ataques que eu tenho sofrido, mas eu já deixei evidente aqui que eu não enxergo o Ciro Gomes como inimigo. A minha distância em relação ao Ciro Gomes tem acontecido mais por causa de alguns infiltrados que têm feito parte da militância. Eu faço questão de dizer que são alguns infiltrados, porque a grande maioria que apoia o trabalho do Ciro Gomes é uma maioria orgânica e que realmente acredita nos propósitos que o Ciro Gomes tem. Se vocês perguntarem para mim se eu acho que o Ciro Gomes é o nome mais preparado para 2022, eu vou dizer para vocês que sim, é um dos nomes mais preparados que a gente tem para 2022. O problema do Ciro Gomes, na minha humilde opinião, é a estratégia. Eu tomaria outro caminho para poder chegar ao segundo turno em 2022, inclusive no lugar do Bolsonaro, tendo ali um segundo turno, quem sabe até mesmo com duas lideranças de esquerda. O candidato do PT, que por hora pode ser o Lula, e o Ciro Gomes. Eu sei que muita gente vai discordar do que eu vou falar aqui, é o que tem feito muito, inclusive parte desses infiltrados que apoiam o Ciro Gomes, mas vamos dialogar um pouco, porque esse espaço aqui é um espaço democrático e por conta disso o meu trabalho se faz necessário. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, como vocês sabem, em 2018 eu apoiei o Ciro Gomes. O Ciro Gomes é um dos políticos mais preparados que esse país tem, eu já falei sobre isso para vocês. Só que existem algumas coisas do Ciro Gomes que me fazem discordar de uma ou outra estratégia que ele vem tomando. O Ciro Gomes de 2018 era o político que tinha entendido perfeitamente as redes sociais já naquele momento, o diálogo ali com pessoas da internet, tanto que parte da campanha do Ciro foi feita através das redes sociais, ocupava bem esses espaços, é o político de esquerda que tem, se não o maior, um dos maiores engajamentos dentro da bolha da esquerda. Só que a estratégia que tem sido tomada aí desde que o João Santana chegou, na minha humilde opinião, é uma estratégia errada. O Ciro Gomes ele tem como crescer tendo ali uma base para tirar votos da própria esquerda que não quer votar no Lula e de uma direita que não quer votar no Lula, não quer votar no PT, não quer votar em Bolsonaro de jeito nenhum e não enxerga ali em um candidato de direita uma alternativa, mas pode ver no Ciro Gomes essa alternativa. O problema é que esse discurso que o João Santana tem, de certo modo, inflado dentro do Ciro Gomes, não tem levado o Ciro Gomes para aquele lugar que eu imagino que ele poderia chegar. Muita gente tem dito que está discordando da minha visão, porque o Ciro Gomes tinha 5 pontos em uma pesquisa, agora já aumentou para 10 pontos em outra. E se vocês observarem quando aconteceu essa mudança, a queda do Ciro Gomes aconteceu quando ele teve aquele discurso mais severo, mais radicalizado, enxergando inclusive algumas figuras da esquerda como inimigo, pelo menos no discurso dele, colocando todos em um balaio só, é tudo bandido, é tudo ladrão, não vou aceitar essa roubalheira, são os maiores corruptores da história e outras coisas que vocês, assim como eu, já devem ter ouvido também. Só que quando ele modera um pouco mais o discurso, sai outra pesquisa e ele sai ali de 5, 6% para 10 pontos percentuais. Grande parte dos apoiadores do Ciro não enxergaram assim, não enxergaram que esse crescimento dele foi por conta ali de um período que ele moderou o discurso e mostrou para o outro grupo que apoia a esquerda que ele não é inimigo da esquerda ou que ele não é um infiltrado, como algumas pessoas chamam. O problema é que alguém precisa falar isso para o Ciro Gomes. O Ciro Gomes hoje ele tem um problema que é aquela galera que bate nas costas dele. Ele é um cara super inteligente, ele entende o Brasil de cabo a rabo, ele entende todos os segmentos que se tem necessidade para montar um governo, para formar um governo, e ele fala sobre tudo que é necessário falar com maestria, e aquilo que ele não sabe falar, ele simplesmente diz que não sabe, que não entende, e acaba colocando para outra etapa esse papo. O Flow, por exemplo, foi uma prova disso. Algumas pautas que ele disse que não dominava, ele buscaria entender um pouco mais, outras que ele disse que pode rever a opinião dele, e faz parte sim desse diálogo político ampliar esse discurso. A participação do Ciro Gomes em alguns canais da internet, inclusive nessas
2, 3 semanas aí tem ido em vários, foi na Gabriela Prioli, foi no Rafinha Bastos, foi agora no Flow e tem de ir em outros portais e canais também atrelados à esquerda, ou até que não seja atrelado à esquerda também, mas tem de estar na internet, não ir naqueles meios de comunicação tradicionais, que era uma crítica que eu fazia, e eu ouvi dizer que tem uma pessoa um pouco mais jovem que tem orientado o Ciro Gomes aí nessa questão, e se isso realmente está acontecendo, essa é a mudança de paradigma, por isso que ele aceitou tá indo em um lugar, indo em outro lugar, batendo papo com fulano, com cicrano, e tá sendo visto, evidentemente, porque quem é visto é lembrado. Eu discordo, evidentemente, de algumas coisas que o Ciro Gomes falou lá no Flow Podcast, mas você vê que aquele Ciro Gomes ali, na maior parte do papo, é o Ciro Gomes que convenceu muita gente em votar nele em 2018. É o Ciro Gomes que me convenceu a votar nele em 2018. Não é o Ciro Gomes que está olhando a política de 2022 como uma estratégia que tem de vencer de todo jeito. Para mim é difícil às vezes fazer crítica ao Ciro Gomes, porque eu gosto do Ciro Gomes como figura pública, eu acredito no potencial dele, mas eu tenho um compromisso ético com a ciência política e com a estratégia política também para derrotar o Bolsonaro e implementar um modelo de governo viável. Eu não estou dizendo que o Lula e o Ciro precisam estar abraçados, ou que o Lula e o Ciro precisam se amar, ou que o Ciro precisa estar amando o Lula, estar apaixonado politicamente pelo Haddad. Evidentemente que eu estou usando alusões aqui no sentido político. O que eu estou querendo dizer é que existem estratégias viáveis para o Ciro Gomes, que deixará ele fortalecido dentro da bolha da esquerda e infiltrando-se, inclusive, com votos dentro da bolha da direita. Tudo depende dele. Ele só precisa ser o Ciro que ele foi em 2018, com algumas melhorias, com algumas mudanças específicas em um ponto ou outro. Algumas alusões que têm sido feitas, algumas estratégias adotadas pelo próprio João Santana, para mim são fracassadas, são fracas. Eu sei que vai ter gente aqui que vai discordar de mim, e o nome disso é democracia, pluralidade de ideias. Onde se tem democracia, onde se tem pluralidade de ideias, existem pensamentos distintos, mas o respeito precisa reinar-se. Toda vez que eu emito uma opinião contrária ao Ciro Gomes, parece que eu virei inimigo do Ciro Gomes. E na verdade não, eu continuo dialogando com pessoas ligadas ao PDT. Hoje, inclusive, encaminhei uma mensagem solicitando entrevista com 2 figuras do PDT, figuras que eu tinha rejeitado há um tempo atrás, porque eu achava que não tinha necessidade de eu dialogar, que eu estava tendo muito ataque, muito hate por parte do grupo ali que apoiava Ciro, até que eu me repus e entendi que, na verdade, a minha função como cientista político é trazer minha opinião e não me importar se a minha opinião vai agradar ou não vai agradar a bolha pró-Lula, bolha pró-Ciro, bolha pró-PT, bolha pró-PDT. O meu trabalho é um trabalho, como a própria Gabriela Prioli diz, a doutora Gabriela Prioli, é um trabalho que precisa buscar ali ser mais racional e menos emocional. É evidente que tem dias que a gente está menos racional e mais emotivo por conta de toda a situação que a gente tem visto nosso país passar, mas eu não posso descartar o nome do Ciro Gomes, como eu já disse para vocês. O meu distanciamento do Ciro Gomes foi basicamente por causa da militância. Existem algumas pessoas aí que são poucas, mas que são muito tóxicas, que estão infiltradas em alguns grupos pró-Ciro. E essas pessoas é quem atrapalha o trabalho da militância e atrapalha o trabalho de possíveis aliados, como eu, por exemplo. Enquanto eu só criticava a Glaze, enquanto eu só criticava o Lula, enquanto eu só criticava o Haddad, eu era um deus, entre aspas, né, para a parte da militância. A partir do momento que eu comecei a criticar o Ciro, esse grupo que é pequeno, mas que está infiltrado, é barulhento, já me taxaram de petista, de tantas coisas, e recentemente eles devem ter visto que eu estava com o Carlos Lupe participando de uma live com o Guga Noblar, com o Victor também, que é o jornalista que participa do canal do Guga Noblar, que tem um quadro lá, e a gente dialoga porque isso é parte da democracia. Eu não tenho problema com o Ciro nem com o Lupe, eu discordo de algumas coisas que eles fazem, sou às vezes ácido nas críticas, mas isso faz parte do meu trabalho como cientista político. Como eu já disse, nem sempre eu gosto de vir aqui a público fazer crítica a um, crítica a outro, mas não é questão de gostar ou não gostar. Quem escolheu fazer o trabalho que eu estou fazendo precisa entender que algumas coisas não partem do princípio se é bom ou ruim. Partem do princípio se é estrategicamente correto, não é estrategicamente correto, se essa alternativa é viável, se essa alternativa não é viável. Como vocês sabem, eu já trouxe em mais de um vídeo cenários com possibilidade de o Ciro Gomes ir para o segundo turno. Mas depende da estratégia que o João Santana decidiu adotar para ele. Essa estratégia de ir em canais da internet é incrível. Eu venho cobrando isso há muito tempo. E quem segue esse trabalho aqui sabe.
Só que a gente precisa aprender também a respeitar pontos de vista diferentes. Eu não vejo os ciristas como inimigos. Eu vejo os fanatizados por Ciro como alguém que é perigoso e alguém que atrapalha o trabalho da militância e da militância democrática. Parte dos apoiadores do Ciro Gomes, que não são fanatizados e que é a grande maioria, eles entendem as críticas que eu tenho feito. São críticas construtivas. Eu votei no Ciro. Eu tenho o direito de cobrá-lo. Eu posso votar nele de novo em 2022. Naquele post que eu fiz no Twitter alguns meses atrás, dizendo que eu tinha rompido temporariamente com o Ciro até ele se posicionar em relação à militância, eu deixei claro, não disse que eu ia deixar de votar no Ciro. Eu falei, momentaneamente eu estou tirando aqui o apoio até que ele se manifeste por causa dessa galerinha aqui, essa turminha que está radicalizada. E aí é meme na internet, usando a minha imagem, usando a imagem de outras pessoas, como se nós fôssemos petistas realmente. O que eu posso dizer para vocês, meus amigos, é que as minhas críticas ao Ciro Gomes começaram ainda em janeiro, fevereiro e março de 2019. Antes do Lula estar solto, antes do Lula ter possibilidade de ser candidato de novo, porque já tem algumas conspirações surgindo aí que eu e outros estamos mudando o discurso agora pró-Lula, porque o Lula voltou a ter possibilidade de ser candidato. E não, eu critiquei o Ciro em 2019 em vários momentos, assim como eu critiquei o Lula, o Haddad, a Gleisi. Ano passado, por exemplo, eu critiquei a Gleisi aqui por mais de uma vez e o Haddad também. O Haddad ao colocar o Ciro Gomes na direita. Eu critiquei ele na época quando ele disse que o Ciro Gomes estava na direita. Eu critiquei a Gleisi na época, por exemplo, quando aquela reunião com o Lula e o Ciro aconteceu e a Gleisi, ao invés de tentar manter a boa vizinhança ali entre as militâncias, jogou mais gasolina. Hoje, como cientista político, meu trabalho é dialogar com pessoas do meu espectro ideológico. Eu converso com pessoas do PDT, do PT, do PSOL, do PSB, do PCdoB e de tantos outros partidos, inclusive políticos, porque o meu trabalho é esse. E ao ver o Ciro Gomes participando do Flow Podcast ontem, me deu um pouco de esperança que ele entenda que o Ciro Gomes que o eleitor quer é o Ciro Gomes de verdade, aquele Ciro Gomes que fala o que pensa, mas que tem coerência. E não que baseia-se em uma estratégia política de um estrategista político que já foi criticado pelo próprio Ciro no passado, quando fez um dossiê contra a Marina. Dossiê esse que o próprio João Santana já admitiu e que hoje até o próprio Ciro nega em entrevistas, como ele negou em entrevistas para o Glenn Greenwald, que tenha sido o João Santana que fez isso. E ele não precisa se meter nisso. Ele é muito maior que o João Santana. O Ciro Gomes estava no caminho certo em 2018, precisava apenas melhorar um pouco o discurso. Hoje, mesmo com todas essas críticas que eu faço e que outras pessoas fazem, nenhum desses descarta a possibilidade de votar no Ciro ou de apoiar o Ciro de alguma maneira. Eu já falei isso publicamente, o Felipe Neto já falou isso publicamente, o próprio Tico Santa Cruz já falou isso por mais de uma vez publicamente. Falta agora, quem está cuidando da estratégia do Ciro, fazer o que o Boulos fez, ouvir pessoas que querem ajudar e somar. O meu voto para 2022 não está fechado. A única coisa que está fechada é que eu não quero o Bolsonaro nem no segundo turno. Como é que a gente vai fazer isso? Existem algumas estratégias. Se o Ciro quiser minha opinião, ou as pessoas que fazem parte da campanha do Ciro quiserem minha opinião, eu estou aqui, assim como eu ajudei também dando a minha opinião em relação ao Boulos em 2020. Só que eu não sou, evidentemente, o deus da política, eu não sou, evidentemente, o oráculo que vai saber o caminho para tudo. Eu vou trazer ali dentro das estratégias que eu elaborei possibilidades. E, inclusive, muitas dessas possibilidades vêm se confirmando de 2018 para cá. O maior exemplo é o próprio Boulos, que lá em 2018 eu falei que seria a liderança de esquerda que mais cresceria para a próxima eleição, já em 2020, e a gente viu o que aconteceu. Mas a discordância faz parte da política, isso aqui é uma opinião nítida e clara do que eu penso sobre as posturas que o Ciro Gomes tem tomado em relação às estratégias que o João Santana estabeleceu para ele e a diferença do Ciro da vida real pro Ciro que o João Santana está tentando criar ali, tá bom? Comenta o que você acha aqui disso, se vocês assistiram a entrevista do Ciro no Flow. Volto a dizer, algumas coisas que ele falou ali eu discordo em relação especificamente ao PT, ao PSDB, em querer dizer que o PSDB é um partido de esquerda, como ele disse, inclusive, ali que o Brasil teve 30 anos de governo ditos de esquerda. Ele sabe que o PSDB não é um partido de esquerda, ele sempre soube disso. Mas, enfim, queria deixar aqui as minhas posições claras e esses erros estratégicos que prejudicam o Ciro Gomes. Quando ele modera um pouco o discurso, ele volta a crescer na pesquisa. Quando ele radicaliza de forma negativa, ele cai.
Então, estou dando essa dica aqui, e quem quiser analisar as pesquisas que mostram o Ciro em uma semana com 6% e 20 dias, 30 dias depois outra pesquisa mostra ele com 10%, vocês vão ver que nessa janela aconteceu a moderação do discurso do Ciro. E aquelas pessoas que tinham receio de votar nele começaram a falar de novo, peraí, eu vou votar nele porque ele voltou a falar assim, ele voltou a falar desse jeito, ele voltou a falar sobre isso, e é isso que me interessa para votar no Ciro Gomes. Mas enfim, deixa a opinião de vocês aqui se vocês acompanharam o papo deles no Flow Podcast. Se você apoia Ciro e segue meu canal, não se chateie com a minha crítica às vezes ao Ciro, ou até mesmo ao próprio Lula, ou ao Haddad. O meu trabalho aqui é de análise política e às vezes nem eu gosto das coisas que eu falo, mas é necessário falar algumas coisas e espero que a gente consiga ampliar o nosso diálogo para facilitar o caminho para uma eleição em 2022 sem Bolsonaro no segundo turno. No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final do vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.